Fala criptoricos, tudo beleza? Esses dias eu abri a caixinha de perguntas no Instagram e recebi aqui um pedido de opinião minha sobre o que seria a nova ordem mundial, né? Se isso estaria para acontecer, se teria uma nova moeda que dominaria o sistema financeiro global ou um novo governo, enfim. Eu resolvi fazer um vídeo um pouco mais aprofundado para colocar a minha opinião e mostrar alguns fatos do que está acontecendo. O termo Nova Ordem Mundial, ele pode assustar de certa forma, porque foram criadas diversas teorias da conspiração, dizendo que algum grupo mercenário cuidaria do planeta, né? Um grupo político, um grupo econômico muito forte, ou um único país que tomaria conta do planeta, teria uma única moeda. Mas fato é que a Nova Ordem Mundial ela começou em 91, depois da Guerra Fria, onde aconteceria a redistribuição de forças globais, tirando ali a concentração dos Estados Unidos, Japão e Europa na época e passando pro mundo inteiro, né? Tanto questões como globalização econômica, diversidade cultural, evolução tecnológica, e esse é o caminho que a gente viu aí em 3 décadas acontecendo. E esse termo voltou a ganhar popularidade agora, quando a gente começa a ver o enfraquecimento do dólar, né? Depois dessa crise econômica que está acontecendo, da alta de juros, da alta da inflação, uma possível crise no sistema bancário norte-americano. A gente vê também movimentos do próprio Brasil até se juntando com a China para começar a negociar, fazer as operações comerciais entre os países com o yuan ao invés do dólar, né? Então, outros países também, a Arábia Saudita, que já começam a fazer um movimento ali de formar um possível novo bloco, deixando o dólar de lado, né? Então, a Arábia Saudita pode negociar petróleo direto com a China, em yuan, por exemplo, e deixar o dólar de lado. Isso vai enfraquecer muito a moeda. O próprio Brasil já quadriplicou as reservas de yuan no último ano, né, já visando essas transações diretas aí entre os países, sem precisar passar pelo dólar. E também, além da questão da guerra da Rússia e Ucrânia, né, quando a Rússia teve os seus bens confiscados, aí numa forma de sanção dos Estados Unidos, de bloquear o dinheiro russo, né, que estava em dólar. Então a Rússia já passou aí a negociar gás e petróleo somente em rublo na época, que fez o rublo subir bastante de preço aí. E a gente vê esse movimento também acontecendo agora entre Rússia e China. E não só o Brasil e a Rússia, né? Os BRICS como um todo, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e até, né, a China, né, que faz parte dos BRICS, andaram conversando para ver se fariam uma nova moeda para fazer transação comercial entre esses países, né, que seria basicamente o euro lá, que é feito na zona do euro. E o que pesou mais agora foi a Arábia Saudita falando que estaria disposta a fazer transações comerciais utilizando outra moeda sem ser o dólar. Tem a questão do petrodólar, que é uma forma de lastro que o dólar tem hoje, né, de precificar todo o petróleo mundial e comercializá-lo em dólar, né? Então a Arábia Saudita saindo desse esquema enfraqueceria ainda mais o dólar americano. E para entender um pouco mais a hegemonia que foi criada em cima do dólar, a gente vai voltar um pouquinho. O dólar foi criado há 230 anos, é uma moeda muito forte, disso todo mundo já sabe. O mundo inteiro tem reservas em dólar ainda hoje. Em 44, com a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra, já praticamente para acontecer, 45 países se reuniram na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, para definir ali o que seria da economia dali para frente, né? E eles chegaram num acordo, que é o Acordo de Bretton Woods. Nesse acordo foram determinadas diversas medidas, né, as principais delas, de que o dólar americano seria a moeda padrão para transação internacional, tendo em vista que os Estados Unidos era o país mais estável na época ali. Um outro principal ponto também desse acordo é que o dólar seria lastreado no ouro, então cada dólar valeria 35 gramas de ouro. Então, basicamente, todo mundo que tivesse dólar teria o direito a trocar esse dólar por ouro nos bancos. Além da indexação da taxa de câmbio, né? Então a conversão de outras moedas seria baseada ali no preço do dólar, e também a criação do FMI, do Banco Mundial e do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, tendo em vista que o mundo tinha saído de uma Segunda Guerra e ia precisar ali de suporte financeiro para reconstruir. E avançando um pouquinho lá para 1970, 1971, durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos gastaram muito dinheiro na produção bélica, né, e também para financiar a guerra como um todo. E isso fez eles se sentirem limitados, né, sentindo a necessidade de imprimir mais dinheiro. Mas eles não poderiam fazer isso porque eles não teriam ouro para justificar essa impressão e ter o lastro ali nos novos dólares em ouro. Então o presidente Nixon, da época, foi ao ar ao vivo
num horário de maior audiência aí na televisão e nas rádios, informar que a partir daquele momento o padrão de lastro no ouro estava se encerrando. Foi basicamente uma espécie de calote no mundo, informando que então eles poderiam imprimir dinheiro da forma que quisessem e o ouro que estava lá com eles já não valeria mais esses dólares que muitos países tinham como reserva ali nos Estados Unidos. Mas aí os Estados Unidos, bobo nem nada, mais para frente fez um acordo com a Arábia Saudita, né, oferecendo proteção militar, como é um país que tem o maior poderio bélico aí da atualidade, ofereceu proteção militar para a Arábia Saudita, em troca da Arábia Saudita, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, vender petróleo somente em dólar. Então o preço do petróleo foi estabelecido em dólar no mundo inteiro, criando aí o petrodólar, que seria basicamente uma espécie de lastro, né, de um novo lastro que o dólar teria no preço do petróleo e no volume de negociações dessa commodity. E obviamente o dólar voltou a se fortalecer muito, mas a gente vê uns dados interessantes que mostram o enfraquecimento do dólar nos últimos anos. 80% dos dólares que estão em circulação hoje como reservas foram impressos durante e depois da pandemia. Então, um número muito alto de moeda nova em circulação, o que faz a moeda desvalorizar, que faz a inflação aumentar. Isso a gente vê desde 1970, quando o dólar perdeu o lastro lá com o ouro, que já fez a moeda se desvalorizar cerca de 85% nesse período. Então o mundo começa a ter uma desconfiança, né? Se realmente é seguro ter dólares ali. Principalmente agora com essa crise financeira que a gente está passando, com a inflação alta no mundo inteiro e com um possível risco sistêmico de quebra bancária lá nos Estados Unidos. E a gente vê os Estados Unidos numa sinuca de bico agora. Na verdade, eles precisam subir os juros, continuar subindo os juros para que a inflação caia. Mas se subir os juros, vai quebrar toda a economia norte-americana, assim como a gente já viu que está começando a acontecer, né? E isso deixaria os Estados Unidos enfraquecido em relação ao resto do mundo. Mas, se eles pararem de subir os juros, eles vão ter que continuar imprimindo dinheiro para sustentar essa máquina toda que, ao meu ver, já está quebrada, né? Extremamente alavancada e fragilizada, que é o sistema monetário e financeiro atual. E aí isso causaria uma hiperinflação. A gente até viu aí o ex-CTO, o Balaji, falando que o Bitcoin chegaria a $1 milhão em 90 dias, né? Agora em junho, julho desse ano. Mas isso foi mais uma forma que ele fez de alertar as pessoas para essa possível hiperinflação do dólar, né? E mostrar o quão fragilizado está esse sistema. Então os Estados Unidos está acanhado ali. Ele está sacrificando o sistema financeiro em prol do seu poder perante ao mundo. Ele não quer mostrar essa fragilidade. E quem já conhece o Bitcoin e as criptomoedas, né, quem acompanha isso já há alguns anos, sabe que o Bitcoin é uma possível alternativa, sim, a esse sistema financeiro que está falido. Mas os Estados Unidos não querem adotar isso, né? Eles não querem dar o braço a torcer e usar o Bitcoin e as criptomoedas ao seu favor. Muito pelo contrário, eles estão fechando o cerco ali, implementando restrições para empresas que trabalham com isso, inclusive a quebra dos 3 bancos aí, o Silvergate, Silicon Valley Bank, o Signature Bank, parece que foi muito por conta do envolvimento desses bancos com empresas e a indústria do setor cripto como um todo. Fora o processo que a Binance, a maior corretora do mundo, está recebendo, né? A Coinbase também foi alertada aí pela SEC que receberia um processo. Então, assim, com leis muito obscuras até, com regras que não são muito bem definidas. Então essas empresas muitas vezes tentam trabalhar dentro dos conformes, mas não conseguem. E a gente pode ver justamente uma operação Choke Point 2.0 acontecendo. O Júnior fez um vídeo sobre isso, né, mostrando que a caça dos Estados Unidos em cima dessa indústria, né, para muito provavelmente tentar enfraquecer a indústria, porque eles sabem o poder que o Bitcoin tem. Mas por outro lado, a gente já vê o sistema todo do dólar enfraquecido, né? Talvez passando lá para o lado do yuan, que é muito provável que aconteça. Tem um gráfico muito interessante que mostra o ciclo das moedas como reserva de valor global, né? E que o ciclo médio delas dura 100 anos e o dólar já estaria próximo do fim desse ciclo. Então as 4 principais aí, a gente vê o florim holandês, o franco francês, a libra esterlina e o dólar americano, né? Que encerraram aí esses ciclos de aproximadamente 100 anos. O dólar ainda está em andamento, mas já se mostra muito fragilizado. E eu acho que vale muito a pena você ficar de olho, tá? A gente não está fazendo uma recomendação de investimento de forma alguma. Esse vídeo serve como base para você abrir os olhos, né? Abrir a cabeça para um movimento que já está acontecendo e de alguma forma proteger ou até garantir retornos
dos seus investimentos, né? Mas, de forma geral, proteger o seu poder de compra, principalmente. E uma notícia que saiu agora, no dia 2 de abril, agora, no último domingo, que os principais países produtores de petróleo entraram num acordo que eles reduziriam a produção de petróleo para 1 milhão de barris por mês até o final do ano, né? Isso fez com que o preço do petróleo saltasse aí mais de $10 e provavelmente vai fazer com que a inflação suba ainda mais nos Estados Unidos. Então, quando eles estavam tentando controlar ali as coisas, os dados saindo favoráveis, vem essa notícia aí, talvez uma forma de ataque ainda maior para o enfraquecimento do dólar. Mas eles estão jogando contra, né? Principalmente ao setor de cripto, de Bitcoin. Eles têm praticamente todas as armas na mão, né? As principais empresas lá em solo americano tem uma reserva muito grande também. Saiu uma notícia agora de que 9.800 bitcoins foram vendidos pelo governo americano, esses bitcoins oriundos de uma apreensão grande da Silk Road, onde atividades criminosas eram feitas utilizando Bitcoin. Então eles venderam esses bitcoins e tem mais 41.500 bitcoins para serem vendidos em 4 lotes ao longo desse ano. Então os Estados Unidos aí tá, sei lá, ao meu ver, dando tiro no pé, né? Tentando implementar diversas políticas para fortalecer o dólar e se fortalecer e se manter no topo como a nação mais poderosa do planeta, mas parece que não está dando muito certo. E o Bitcoin, a gente vê no gráfico aí, no último trimestre, teve uma alta de mais de 70%, batendo qualquer outro ativo. Então a gente vê uma corrente muito forte se formando desde 2008, desde a crise do subprime, onde o Bitcoin foi criado, principalmente pela questão de escassez, descentralização, né, a questão da posse da moeda, todas as vantagens que a gente vê em cima do Bitcoin. E eu acho que vale muito a pena você abrir o seu olho, não para esse possível fim do dólar, né? O dólar não acabaria como moeda, ao meu ver, mas perderia o seu papel como principal reserva de valor global, né, como moeda principal de transações internacionais, passando agora talvez para o Yuan, que é o que a gente está vendo como um movimento muito forte, mas eu entenderia que uma terceira via, como Bitcoin e criptos, seria uma via mais sustentável a longo prazo. Nós vamos abrir em breve a nossa carteira, um relatório que a gente vai soltar periodicamente, obviamente é um serviço de assinatura, mas é um valor muito acessível, mostrando tudo que a gente está fazendo dentro da nossa carteira. Serve como base para quem quiser começar a investir também, ver o que a gente está fazendo, pesquisar, né, tomar as próprias decisões, e vai mostrar para vocês ali os movimentos, o porquê que a gente está fazendo aquilo, trazer notícias relevantes. Se você tem interesse, deixa comenta aqui embaixo que tem interesse, que assim que abrir, a gente notifica você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o joinha aqui pra gente, compartilha com quem tem interesse no assunto e com quem precisa saber disso também, para proteger o capital, proteger o poder de compra e possivelmente ter ganhos, né, muito maiores do que no mercado tradicional aí. Vejo você num próximo vídeo. Um abraço e até lá!